Olá pessoal, estou aqui ao vivo do estúdio do Estratégia Concursos para mais uma transmissão da Semana Especial da Receita Federal do Brasil. E hoje a nossa transmissão será com a Núbia Oliveira. Bem, vocês devem estar se perguntando, né, se a transmissão é com a Núbia, cadê a Núbia? Infelizmente a Núbia não pôde estar presente aqui ao vivo no Estratégia. Mas, gente, não se preocupem que eu estive em São Paulo e gravei a entrevista com a Núbia. Inclusive, né, pelo fato dela não estar aqui, da entrevista ser gravada, lembrando que essa é a única entrevista, né, que foi gravada aí para a nossa semana, todas as outras estão sendo ao vivo. As perguntas poderão ser enviadas depois, no final da entrevista eu passo um e-mail para que você possa enviar sua pergunta, que posteriormente a Núbia vai estar respondendo essas dúvidas, essas perguntas. Antes de começar a transmissão, eu gostaria de mandar um beijo especial para a Aline e para a mãe dela, Dona Cláudia. Ontem a Aline me mandou um e-mail e me disse que já é servidora pública e que está estudando, né, para o concurso para se tornar uma auditora fiscal, porque ela quer dar um tratamento de saúde para a mãe dela, né, oferecer um tratamento melhor de saúde para a mãe dela. Então eu dedico essa entrevista de hoje, não só a Aline, né, mas para todas vocês mulheres que estão aí nos assistindo e que sonham, né, se também se tornarem uma auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, gente, fiquem aí com o vídeo e no final eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. Inspirem-se com a história da Núbia Oliveira. E do trabalho que você desenvolve atualmente. Ok. Então, Thaís, eu sou paraense, tá? Nasci no estado do Pará e foi lá que eu comecei a me preparar para concurso, né? E por ser um estado onde isso não é muito foco do pessoal, existem poucos cursos, existe pouca informação, mas assim mesmo eu busquei, fui atrás, através da internet e comecei a estudar sozinha. Durante toda a minha trajetória eu estudei sozinha em casa, com a ajuda de cursos online, não é? E então, quando eu fiquei me preparando quase 4 anos, e quando eu passei, eram 300 vagas, eu passei em 67. E aí eu pude escolher uma lotação, que na Receita Federal funciona assim. Existem as vagas e você escolhe de acordo com a sua lotação. Se você passou em primeiro lugar, você tem as 300 vagas à sua disposição e você escolhe onde você quer ir. E conforme as pessoas vão escolhendo, vai sobrando menos vagas, não é? Eu passei em 67 e entre as cidades possíveis, na minha colocação, eu escolhi para a fronteira. Eu fui do Pará, onde eu morava, para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Né? E foi uma escolha extremamente acertada, foi uma cidade legal, tranquila. O trabalho da Receita Federal na área de fronteira é um trabalho diferenciado, é diferente, né? Então, quando eu entrei na Receita, eu fui trabalhar com aduana. E eu fui lotada de cara na fiscalização aduaneira, né? Então, essa foi uma experiência muito interessante, do ponto de vista assim, de tudo que eu já tinha vivido antes foi extremamente diferente, né? Antes está num lugar novo, cultura nova, cidade nova. Eu fui embora com toda a minha família, levei meus filhos, foi todo mundo para lá. E um trabalho diferente, né? Então fiquei por lá algum tempo, até sair o próximo concurso, porque na Receita Federal você tem a possibilidade de mudar de setor, de mudar de cidade, enfim, dentro tem um monte de setores, né? Sempre que tem outros concursos, porque aí você é realocada, não é? E aí depois que passou algum tempo, teve concurso novamente, eu pedi remoção e hoje eu estou lotada na Delegacia da Receita Federal de Jundiaí. E agora eu trabalho com tributação interna, né? Eu trabalho no CEORT, que é o setor de orientação e análise tributária. E agora é um trabalho um pouco mais burocrático, digamos assim. Eu trabalho atrás de um computador, faço processos, né? Mas eu trabalho meio que na contramão do que é a Receita Federal, né? As pessoas têm a concepção que a Receita Federal, ela fiscaliza e tira dinheiro do contribuinte, né? Ela não tira, né? Ela pega o que é devido. Núbia, há quanto tempo você está na Receita? Eu estou na Receita, eu sou do concurso de 2012, que tomou posse em junho de 2013. Então, desde junho de 2013, vai fazer quase 3 anos, eu estou na Receita Federal, né? E há distinção do trabalho a ser realizado dentro da Receita de homens e mulheres? Existem trabalhos aí que são exclusivos para homens? Há essa distinção? Ou a mulher pode aí optar por trabalhar, né? Pode ser alocada para trabalhar aí em fiscalização, aduana, repressão? A mulher está presente atualmente na Receita Federal em todas essas áreas? Sim, Thaís, as mulheres estão presentes em todas as áreas da Receita. Existe mulher da inteligência à repressão, né? Existem mulheres.
Mas dentro da Receita Federal, procura-se muito, na medida do possível, alocar as pessoas por perfil, né? Se você não gosta você não quer pegar em arma, por exemplo, né? Que a repressão são as pessoas, por exemplo, que estão lotadas na repressão, elas têm porte de arma. Se você não quer fazer esse tipo mais policial, beleza, ninguém vai te colocar lá, né? Você tem eles sempre estão meio que tentando coadunar com os perfis. É óbvio que quando você entra, você vai para uma localidade que saíram pessoas, por isso tem vagas lá. Então você vai ser realocada naqueles setores onde as pessoas saíram. Mas assim, se você entrar de cara na Receita e não for se você não gostar do trabalho que você está fazendo, você é só pedir para sair, né? Tipo, trocar. Dentro da Receita existe assim inúmeras funções que você pode fazer. Você pode trabalhar com tudo, de inteligência, fiscalização, programação, orientação ao contribuinte, tudo você pode trabalhar. Tem assim, até atividade meio que policial tem dentro da Receita, né? Então, assim, é uma questão de você entrar, se identificar com algo e caminhar em direção a este lugar, tá? Então, não existe isso, mas eu não gosto do tipo de trabalho que se faz na Receita. Existe uma infinidade. Uma hora você vai descobrir realmente aquilo que você quer, tá? Em relação ao que você perguntou, a distinção entre atividade de homem e atividade de mulher, isso é algo assim muito relativo, não é? Então, o que eu percebo dentro da Receita é que existem sim setores onde predominantemente se colocam homens, né? Principalmente atividade de repressão e tal. Mulher, para ir para lá, tem que realmente pedir, fazer por onde, aquela coisa. Eles predominantemente colocam homens pelo risco, né? Pressupõe-se que eles, não sei, mas não existe isso de cara, tá? Vai muito do gestor que está lá. Claro que se você pega um gestor machista, desculpa a palavra, mas tem, né? Ele vai te alocar em setores que ele acha que é mais condizente com a atividade feminina, né? E, infelizmente, para a sociedade hoje, os homens eles são competentes por natureza, mas as mulheres elas precisam provar, né? Você é tão competente quanto ou mais, mas você precisa provar. Então, nem sempre você vai ser alocada em setores que realmente você queria, né? E às vezes o teu colega chegou junto com você e ele vai para aquele setor porque ele é homem. Mas isso é uma coisa regional, é local, né? Vai muito do gestor, de quem está distribuindo as pessoas ali. Mas, a priori, na Receita não existe nenhuma função que seja exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. Existem setores onde há predominância de homens ou de mulheres, né? Mas isso também assim, varia bastante de delegacia a delegacia, de inspetoria a inspetoria. Não é o caso, não, tá? Não é um problema, não chega a ser um problema. O concurso da Receita, né, ao contrário de concursos, por exemplo, nas áreas policiais, não tem essa distinção, né, de quantas vagas são para homens, quantas vagas são para as mulheres. A gente sabe aí que a maioria populacional é feminina. Por que você acha que as mulheres continuam sendo a minoria, não só dentro da Receita, né, mas aí no setor público como um todo? Olha, eu acho que isso é algo realmente que é a nossa realidade. Você vê dentro da Receita Federal, existem muito mais homens do que mulheres, né? E falando especificamente do concurso da Receita, eu acredito que por algumas razões. A primeira delas é que dentro das matérias que você estuda para a Receita, existem muitas matérias da área de exatas. Tanto que você percebe que é um concurso muito atrativo para quem é da área de engenharia. Tem muitos engenheiros dentro da Receita. E a área de exatas, não sei porquê, existe menos mulheres, né? E aí as mulheres olham aquilo ali, putz, cai tudo isso aqui, não gosto de estudar essa matéria, tal. E aí finda que cria um determinado bloqueio, né? E não procura estudar para lá. E eu acho que uma outra questão está muito ligada à questão feminina mesmo da acomodação. Nós mulheres temos muito mais desculpas para nos acomodarmos, não é? A gente, em um certo momento da vida, a gente casa, quer trabalhar, mas vai ter filhos também. E finda que, querendo ou não, as atribuições, mesmo que você é casado, trabalha os dois, finda que a mulher ela acumula muito mais funções. E aí ela precisa, dentro dessa rotina dela, arrumar tempo, né, para estudar. Aí ela pega um concurso de um nível muito alto, como o concurso da Receita Federal, um nível de dificuldade alto, ela vai precisar de muita coisa. E o tempo dela geralmente é mais curto, né? Infelizmente, a vida hoje para o homem ainda é mais conveniente, mesmo no que trabalha fora, quando ele chega, ele costuma ter mais tempo para si mesmo do que a mulher, porque a mulher, a rotina dela envolve muito mais coisas, né?
Então eu acho assim que essa acomodação, tá? Essa dificuldade em sair da zona de conforto, ela é muito forte para as mulheres. Eu tenho meu filho é pequeno, estou amamentando, ele precisa da minha atenção, sou eu que vou acompanhar ele para fazer a tarefa escolar. Então assim, fim é que a gente se atribui mais responsabilidades e com isso a gente tem menos tempo para realmente cuidar da vida profissional. Eu acho que vai muito por aí essa questão. Isso reflete diretamente na quantidade de mulheres aprovadas no concurso, né? Você vê que a quantidade é tipo 70% homem, 30% mulher, quando não é menos. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, esses dois fatores. Curso de exatas, muitas matérias da área de exatas, e a questão da dificuldade, que por ser grande, vai exigir muito mais tempo, muito mais dedicação sua para passar. Eu achei interessante, né, que você falou da dificuldade. Gente, mas é legal saber que a Núbia não está falando isso da boca para fora, né? Você passou, você superou essas dificuldades. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. A Núbia, quando começou a estudar, estava com um bebezinho aí de 4 meses, uma filha já de 7 anos. Núbia, você passou por todas essas dificuldades, né? De ter que dar atenção para os filhos, de ser mulher, de ter o compromisso com a casa, com as crianças. Como que foi a sua preparação para concurso? Como que você fez para poder superar isso e decidir aí seguir a sua carreira, correr atrás do seu sonho? Pois a minha decisão de estudar para concurso foi uma decisão que eu fiz primeiramente por mim. Não é porque você tem filho, marido, casa, que você vai sempre colocá-los em primeiro lugar. Você precisa, em algum momento da sua vida, tomar as rédeas dela e fazer algo por você. Porque quando você está bem, quando você está se sentindo realizada consigo mesmo, filho, marido, casa, trabalho, tudo melhora. Né? Então, assim, quando eu decidi estudar para concurso, eu pensei realmente na minha realização profissional. Né? Eu trabalhava como pedagoga, eu sou formada em pedagogia, terminei a faculdade, fiz um concurso lá municipal, comecei a trabalhar como pedagoga, mas aquilo, apesar de ser um trabalho extremamente importante, aquilo eu achava que financeiramente não me... Eu merecia muito mais, eu tinha capacidade para muito mais, né? E aí eu comecei a estudar, pesquisar sobre áreas de concurso, e aí eu vi que dentro da minha área, como pedagoga, eu jamais conseguiria ter um salário que eu merecesse. Né? Então isso, agora eu vou ter que partir para concursos que não exigem informação específica. E dentro das minhas pesquisas, eu cheguei ao cargo de auditor fiscal da Receita. E aí eu sou bem sincera a falar, quando eu fiz a escolha pelo salário. O salário me interessou. Aí eu peguei e fui olhar o que caía. É um monte de matéria, um monte de coisa. Eu sempre fui boa aluna, também nunca tive medo de estudar. Eu olhei aquele edital e eu falei, é isso que tem entre mim e o salário que eu quero? Beleza, vou matar isso aqui. Quando você sonha alguma coisa, você não pode sonhar. Você tem que colocar aquilo como objetivo. Você tem que estar disposta a pagar o preço. No momento que eu percebi ali que o preço que eu tinha que pagar era estudar tudo aquilo. Né? Se é esse, vamos lá, vou pagar. Né? É claro que se você mora na casa do papai e da mamãe, se você tem suas refeições tudo bonitinhas ali, tem alguém lavando sua roupa, você não precisa cuidar de nada, você tem só tempo para estudar, você vai gastar menos tempo do que eu, para conseguir estudar todo aquele conteúdo e passar. Mas eu também posso estudar. Se você tem 8 horas por dia para estudar e eu tenho 3, eu vou gastar quase o triplo do tempo, mas eu vou fazer. Porque eu quero fazer, porque eu decidi que é isso que eu quero para a minha vida. Não importa o tempo, importa a minha dedicação, o meu foco, o meu objetivo e principalmente me manter perseverante durante toda a minha trajetória para poder chegar lá. E foi isso que eu decidi. Eu sabia que eu tinha muito pouco tempo, eu sabia que eu tinha 1 milhão de coisas em volta para poder tomar conta, mas ao mesmo tempo eu tinha horas que eu ia conseguir alocar. E eu podia fazer o que eu quisesse daquelas horas. Eu podia continuar colocando ela em outros cantos, ou eu podia começar a construir um projeto pessoal de vida. Né? E foi isso que eu decidi. Eu reorganizei toda a minha rotina. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e também sou disciplinada. Eu acho que isso é bem importante para você conseguir. É possível, mas você tem que querer fazer isso. Né? E então, eu reorganizei toda a minha rotina. Eu trabalhava, tá? Eu já era servidora pública, eu trabalhava 6 horas por dia. Eu tinha 2 filhos, um bem pequeno ainda, de colo praticamente, né? E eu era casada na época, tinha casa para administrar também. Então, assim, era um monte de coisas que eu tinha para fazer. Eu comecei a alocar prioridades. A minha prioridade número 1 eram os meus filhos, né? Eles eram a minha prioridade número 1. Mas, em segundo lugar, estava o estudo para concurso.
E ó, eu vou ser bem sincera para vocês. Quer estudar para concurso de grande nível, de nível alto, você tem que colocar ele entre uma das 3 prioridades da sua vida. Não pode ter nada mais importante do que ele. Ele tem que estar entre essas 3. Tá? Se ele não tiver, você não vai arrumar tempo. Você não vai conseguir encaixar, pagar o preço que você precisa pagar para poder passar. Foi isso que eu fiz. Minha primeira prioridade eram meus filhos. A segunda era o estudo. Eu fazia tudo na minha rotina e eu organizava ela de forma que eu estivesse disposta na hora do estudo. Porque não adianta você faz um monte de coisa o dia inteiro, aí você chega para estudar, tá morta de cansada, tá com sono, vai começar a estudar, você não vai render. Dentre as coisas que eu fiz para poder organizar minha rotina, eu comecei a tocar o dia pela noite. Eu trabalhava 6 horas, dormia nas outras 6 horas, que meus filhos estavam na escola, né, basicamente estavam, e eu comecei a estudar à noite. Então eu estudava bastante, eu quase que trocava o dia pela noite, dormia às vezes um pedaço da noite, mas na boa parte eu estudava da madrugada. E ali eu conseguia potencializar o meu tempo, porque não tinha celular tocando, criança perguntando, criança abrindo porta, né, gente chamando, gente batendo na campainha, aí eu conseguia potencializar o meu tempo, né? Então eu reorganizei minha rotina. E assim, várias dicas, assim, várias coisas que a gente quer mulher. Supermercado, por exemplo, o que eu fazia? Eu organizava a minha lista de compras pela ordem das prateleiras do supermercado. Porque quando eu chegava para fazer, a gente sabe que é um tempo inútil que a gente gasta fazendo, né? É repetitivo. Eu precisava pensar. Eu chegava e ia colocando. E sabe o que eu fazia ao mesmo tempo? Eu pegava as videoaulas, inclusive era de um site na época, né? Hoje o Estratégia tem, dá para fazer isso com as videoaulas do Estratégia. Baixava para o computador e ao invés de ver, eu ouvia. Eu já tinha estudado PDF. Então eu ficava ouvindo. E até fazendo compras mesmo, eu não tinha que pensar, eu estava ouvindo videoaula. Então eu aproveitava estava ali, colocando uma roupa para lavar na máquina, estava cozinhando, estava fazendo qualquer coisa. Às vezes o notebook estava ali do lado e a videoaula estava passando. Não era uma coisa para eu aprender, eu já tinha estudado aquele assunto, mas ajudava a reforçar, a revisar. Então assim, você começa a pensar toda a sua rotina em função do estudo, em função do que você pode extrair dali de tempo para poder estudar. Foi assim que eu comecei a fazer. E eu fui reorganizando tudo, fui estudando. Então, assim, no normal, essa é uma pergunta que todo mundo me faz, então eu vou responder logo aqui agora, né? Olha, eu trabalhava 6 horas, tinha filho para cuidar de tudo. Eu conseguia estudar líquido 3 a 4 horas por dia, normal. Às vezes conseguia 5, conseguia 6, mas assim, tirando uma média de um dia pelo outro, eu conseguia estudar isso, líquido, todos os dias, não é? Folgava um dia na semana, que a gente precisa mesmo tirar algo para descansar, mas eu conseguia fazer isso. E durante o sábado ou domingo, quando às vezes estava num dia e folgava o outro, né? Aí eu tirava 6, às vezes 8 horas líquidas por dia, eu conseguia estudar. Então, assim, dava aquele gás maior no fim de semana. Mas eu abri mão de muitas coisas, né? Festinha de aniversário dos meus filhos, que os meus filhos tinham que ir. Levava eles, às vezes ficava dentro do carro, vendo vídeo, estudando alguma coisa, olhando, esperando terminar. Ou voltava para casa e esperava terminar para ir lá, né? Muitas das vezes deixei de ir para festinha de colega, né, aniversário de não sei o quê. Eu só ia no que era estritamente importante. Porque muito mais importante do que eu fazer o social era eu fazer o meu. Eu estava atrás de um projeto de vida e que eu sabia que eu tinha que pagar, que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão delas porque a prioridade era estudar, era me realizar profissionalmente. Sem dúvida nenhuma, hoje a gente vê que valeu a pena. Mas durante esse período, você chegou a se arrepender? Você chegou a ficar com a consciência pesada, acreditando que você podia estar passando mais tempo com seus filhos em vez de estudando? Como foi o apoio da sua família ou não? Eles viam que que talvez não fosse o momento daquilo, que você tinha que se dedicar mais à família, deixar aquele sonho mais para frente. Como que foi essas questões aí durante a sua preparação? Então, isso é algo muito delicado mesmo, Thaís. Eu não posso reclamar muito disso, porque eu tive bastante apoio, tá? Tive bastante apoio, mas sempre tem aqueles questionamentos, né? Tipo, cadê você? Você sumiu, né? Você não aparece mais, você não vem mais, não sei o quê. Precisa de tanta coisa, né? Você já tem um emprego razoável, né? Por que você quer tanto mais, né? Eu tinha uma situação financeira, não era tão boa, mas assim, eu tinha tudo para ser uma mulher acomodada. Eu tinha tudo para ser uma mulher acomodada, mas eu não sou, não é a minha natureza. Então, essa pressão externa, quando vinha essa pressão externa, eu sempre levei muito de boa, sabe? Eu sou uma pessoa muito firme, muito objetiva.
E eu dava, tipo, pressões do tipo, nossa, você ainda está estudando? Ah, você ainda não passou? Gente, concurso da Receita não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo, não é? E aí as pessoas chegavam, porque fulano começou a estudar 6 meses e já passou no Banco do Brasil. Não desmerecendo o concurso de momento nenhum, mas é uma questão matemática. A quantidade de conteúdo é muito menor, você vai estudar em muito menos tempo, não é? A preparação das pessoas, o nível de preparação é muito menor, porque não precisa mesmo, não é? Então é muito mais tranquilo. Ó, a questão é o seguinte, você tem que se blindar, tá? Se blindar. Não se importar tanto com o que as pessoas falam, porque essas pessoas, elas não vão os seus sonhos. Você é a única responsável por ser feliz. A tua felicidade está nas tuas mãos. Você não é responsável nem pela felicidade dos teus filhos, né? Imagina pela dos outros, né? Então eu acho que a questão principal é você se colocar em primeiro lugar. Fulano está descontente, está criticando, problema dele. Problema dele. Você está caçando o seu. Né? Existem momentos na vida que a gente precisa ser egoísta mesmo, né? E eu nem acho que isso seja egoísmo. Isso é uma questão de prioridade. Você colocar o seu plano em primeiro lugar. Até porque digamos assim, é um objetivo, é um plano muito bom para todo mundo. A partir do momento que você passa, hoje você não conseguiu dar toda a atenção que você queria aos seus filhos. Faz parte do processo. E desculpa, faz parte do processo e pode até ser bom para eles, sabia? Porque às vezes a gente como mãe, a gente é muito protetora. A gente quer fazer tudo para que eles não sofram, para que eles tenham sempre tudo à mão. Muitas das vezes, você passar por uma situação que você precisa dar menos atenção a eles, faz com que eles valorizem o tempo que você está com eles, não é? E isso passa também para eles que você é disciplinada, que você está correndo atrás de um objetivo. Olha, nada é capaz de substituir a carinha da minha filha. Sim, desculpa aí. O dia que eu passei, o dia que saiu o resultado, 5 horas da manhã, no jornal, Diário Oficial da União, né, saiu, como lá no Pará não tinha horário de verão, e eu comecei a gritar, de alegria, porque eu tinha passado. Ela abriu a porta do quarto e falou assim, mãe, a senhora conseguiu! Assim, não tem preço. O que ela percebe hoje? Né? Hoje ela está com 14 anos. Ela aprendeu que o resultado do que ela faz é diretamente proporcional ao esforço. Ela é a aluna número 1 da classe dela. Isso é motivo de orgulho, né? Então, é muito bacana você perceber que você não só conseguiu impor aos seus filhos o exemplo, a educação, você deu o exemplo. E ter o exemplo é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, teve momentos que eu achei que eu deixei a desejar, que eu poderia ter ficado mais, eu queria ter ficado mais com ele, estar mais. Mas no frigir dos ovos, valeu muito mais a pena. Hoje eu posso dar para eles uma vida muito melhor. Hoje eles têm muito mais a mim. Né? Hoje eles têm capacidade de viver experiências que eles não teriam capacidade se eu não tivesse passado. Né? Então, valeu a pena. Se eu precisasse fazer de novo, eu faria tudo igual. Não, eu não faria tudo igual, não. O que eu trocaria? Hoje eu contrataria um coaching, tá? Porque eu gastei quase 4 anos para passar. Se eu tivesse um coaching me ajudando, eu não teria errado a tanto de coisas que eu errei, que eu fiz, não teria feito tantas coisas erradas. Eu conseguiria cortar esse prazo no mínimo pela metade, né? Então, acho que hoje seria a única coisa que eu faria diferente, seria contratar um serviço de coaching para me orientar, para me ajudar, né? E eu seguir pelo caminho certo. Mas, valeu a pena demais, demais. Eu acho que a gente sempre tem que pensar as coisas em relação custo-benefício. Ter ficado mais tempo com eles durante esses 3 anos de preparação teria sido melhor em alguns pontos. Mas eu ter passado no concurso foi muito melhor. Não só para esses 3 anos, mas pela vida inteira. Né? Então é aquele momento de você prender um esforço maior naquele momento, para depois você gozar disso o resto da sua vida. Então, eu acho que valeu, faria tudo de novo, sem nenhum problema.
Núbia, realmente assim, uma história de um exemplo mesmo, sabe, para todos nós, para nós mulheres, para os homens também que estão nos assistindo, incentivarem as suas esposas, até mães também a fazer o concurso, porque realmente vale a pena, né? O que a gente colhe realmente mostra que vale a pena. Mas aí falando pós-aprovação, né? Assim que você foi aprovada, você já comentou que você foi para uma fronteira, seus filhos ainda pequenos, muitas pessoas têm medo às vezes do concurso da Receita, pelo fato de ser um concurso aí federal, de âmbito federal, naquele concurso que você faz, você sabe para onde você vai, né? Então, muitos têm medo de ir para a fronteira, levar família, levar a esposa. No seu caso, você não só foi, como levou duas crianças pequenas, né? Como que foi? Você foi com medo? Você foi aí aberta? Foi difícil esse período? Como que foi? Pois é, Thaís. Quando eu comecei a estudar para Receita, eu já sabia de antemão que eu teria a possibilidade de ter que mudar de onde eu estava para um outro lugar. E esse lugar poderia ser qualquer lugar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você trabalhar a questão do desapego. Desapega. É um pedaço da sua vida. Às vezes é meses apenas, né? No máximo aí 1, 2, 3 anos estourando, porque não passa mais que isso em concurso, né? Que você vai ficar em algum lugar. Então, quando eu passei, eu escolhi a fronteira por uma série de motivos, né? E eu pesquisei sobre a cidade, fui para lá, levei meus filhos. Eu acho que o segredo é você não chegar de costas, achando que, como eu vou ficar aqui algum tempo, então eu não vou fazer amigos, eu não vou querer descobrir a cidade, eu não vou montar uma estrutura legal e tal. Não. Eu cheguei lá na fronteira de peito aberto, tá? Para viver o que eu tivesse para viver, pelo tempo que fosse necessário. Era um pedágio que eu tinha que pagar e eu ia pagar ele da melhor forma possível. Levei meus filhos, vim em escola, coloquei eles em escola lá. Não era tudo que eu queria, não tem problema. É um período da vida, é necessário. E aí fui conhecendo as pessoas, conhecendo a cidade. Na Recife é algo muito legal, porque assim, normalmente quando você vai para uma fronteira, vai muita gente para lá, né? É um lugar que não fixa mesmo o pessoal. E aí você chega com vários amigos, e aí você já começa a interagir com as pessoas do trabalho. E apesar de você não fazer muitos amigos locais, assim, não ter uma vida social local, tem os colegas que estão na mesma situação que você. Gente, eu vou falar uma coisa assim que eu vou levar para a vida inteira. É o que eu vivi na fronteira. Eu sei que não vai se repetir. Nunca mais eu vou estar num lugar com 20 pessoas imbuídas do mesmo objetivo, que chegaram lá por causa da mesma coisa, que tiveram uma história de vida similar à sua. Isso traz uma união, isso traz uma coesão entre as pessoas que eu nunca vi em lugar nenhum e eu sei que eu não vou ver mais. Então, como a cidade era pequenininha, quando tinha alguma coisa, só tinha uma coisa, né? Todo mundo ia para o mesmo canto. E aí você já combina no trabalho, o que você vai fazer depois, tinha eventos da própria Receita. Então, assim, foi de boa, foi muito tranquilo, foi muito mais tranquilo do que eu pensei que fosse, né? É uma cidade segura, apesar do que falam aí. Para a Receita Federal é tudo tranquilo, né? Pessoas que são mais envolvidas no combate ao tráfico, como Polícia Federal, têm um pouco mais de dificuldade nessa cidade. A gente não, nunca fui perturbada por nada, nunca me senti ameaçada em nenhum momento, em lugar nenhum. E olha que era pregadinho com o Paraguai, né? Mas foi super tranquilo. Eu acho que a gente tem que derrubar alguns mitos, sabe? As pessoas sempre ficam pensando, vou mudar de cidade, como é que vai ser lá e tal. Vai, encara! Não é isso que você tem que viver? Então vai e faz da melhor forma possível, porque aí vai ser mais leve, vai ser mais fácil, você vai viver com muito mais tranquilidade, né? Não tem que ter medo, não tem que ter medo. Existem cidades bem mais ruins, que é a que eu fui, obviamente, existem, né? Eu vejo relatos de colegas, mas gente, é provisório. O que é isso diante de toda uma vida? Depois você vai poder escolher. Eu escolhi e fui para Jundiaí, estou numa cidade excelente, maravilhosa, das melhores qualidades de vida do Brasil. E eu fiquei 1 ano e meio na fronteira. Só que com 8 meses que eu estava lá, já saiu o concurso de remoção, então eu já sabia que ia embora. Então, assim, você vai passando, é muito tranquilo, tá? Isso não é algo a se temer. O que você tem que fazer é simplesmente desapegar do fato de que você vai ficar na sua cidade. Desapega, vai de coração aberto. Depois a vida se ajeita e se arruma, sem problemas. Conversando aí, né, que é um ambiente onde a maioria são homens, né? Você ou alguma amiga sua de trabalho dentro da Receita já passou por alguma situação aí de preconceito, discriminação ou até assédio mesmo, por vocês serem a minoria dentro da Receita? Olha, dentro da Receita mesmo, né, com os colegas e os gestores e tudo, nunca, assim, não tenho do que reclamar.
são extremamente educados, né, políticos, a gente nunca teve nenhum problema. Eu também nunca escutei relatos. Agora, no trato com o contribuinte, aí você está indo para um campo onde você pode ter problemas em qualquer lugar, né, em qualquer profissão, né? Então, assim, existem trabalhos onde você tem um contato muito maior com o contribuinte. E aí é óbvio que pode vir a acontecer alguma coisa, né? Mas, olha, eu sinceramente acho que o mais próximo disso que eu vivenciei foi... Tipo, lá na fronteira nós fazíamos um tal de enlastre, né? Enlastre é você verificar se o caminhão está carregado ou está vazio. Porque para ele passar a fronteira, ele tem que dar a saída e tem que dar a entrada, né? E se ele deu saída vazio, né? Se ele está vazio, ele tem que dar a saída vazio. Ele passa lá, você verifica e tal, e aí você lida direto com os caminhoneiros, né? Nesse momento você vai lidar direto com os caminhoneiros. Se você quiser subir no caminhão, dar uma olhada na carga, ver se o banco realmente está vazio. E aí, assim, aí você escuta uma outra piadinha, que é uma sociedade machista, infelizmente, mas olha, nada que você, mulher forte e segura, não possa lidar, tá? Não é nenhum problema, nenhum problema. E com o passar do tempo, eles te respeitam de uma forma que eles podem até falar alguma coisa, mas eles falam por trás e não deixam você escutar, né? E assim, você é autoridade. Você é autoridade. Já teve momentos, por exemplo, da pessoa querer engrossar para cima de mim, porque estava difícil para abrir, não queria abrir, né? Tudo bem, se eu não abro, vou fazer a multa agora, né? Por empecilho à fiscalização. Pronto. Se mantenha firme, se mantenha focada, faça o seu trabalho. Ninguém pode com você. Você é autoridade. Você tem que estar, você que se imbui disso, né? Se as outras pessoas não sabem, você faz o favor de informar. Pronto, tá de boa. E hoje, atualmente, há muitas mulheres na parte de repressão, que a gente, quando fala em repressão, né, a gente já pensa num trabalho mais policial, algo mais masculino. Há muitas mulheres nessa área atualmente? Sim, tem várias, né? Mas é o que eu falei, as mulheres que vão para a área de repressão, elas normalmente vão porque elas querem ir, né? Não é que elas são jogadas lá. Mas tem várias, sim. Inclusive eu fiz algumas operações de repressão e eu amei, né? Assim, eu adoro. Eu gosto de coisa mais dinâmica, eu gosto de coisa, de algo que você consiga ter uma coisa que não é igualzinho todo dia, né? Que você lida com o inesperado. Eu gosto. E tem várias mulheres nesse setor, mas é como eu te falo, elas não vão ser jogadas lá de cara. Elas precisam querer ir, até porque tem que ter porte de arma, né? Então, não é assim. Quem tem medo disso, precisa ter medo não, tá? Você só vai se você quiser. Então, tranquilo. Eu sei isso que parece futilidade, eu vou te perguntar agora, mas eu tô vendo que você é uma mulher super vaidosa, né? Receita aí, nas diversas áreas, qual que é o vestimento que as mulheres costumam usar, assim? As mulheres estão sempre maquiadas, de salto, há situações em que tem que estar de um tênisinho, como que é o vestimento aí nas diversas áreas? Gente, isso é uma coisa muito tranquila, né? Porque, assim, é claro, você tem que ter cuidado porque você, como às vezes, nem sempre gostaria, mas cuidado só com a vestimenta em relação a decote, ser muito curto, essas coisas. De resto, as mulheres, elas vão do jeito que elas quiserem, né? Então, tem mulheres que gostam de andar mais elegante, vão sempre no social, vão de camisa, aquela coisa. São mais à vontade, vão de tênis mesmo, né? Vai do perfil, né? Então, assim, não existe um padrão na receita. Mas, assim, de um modo geral, as mulheres andam bem arrumadas. É gostoso estar lá, é gostoso se vestir para ir trabalhar, né? Eu gosto, eu sou extremamente vaidosa, sou mesmo, isso não dá para negar. E eu gosto de levantar, de pôr uma roupa legal, de ir para o trabalho e chegar lá e encontrar as minhas amigas que estão mais ou menos parecidas, né? Cada um no seu estilo, cada um no seu estilo. Mas é legal, é muito gostoso mulher, né? A gente levantar, tomar banho e se arrumar para ir trabalhar. E fazer um trabalho reconhecido pela sociedade como algo importante, né? Então, eu acho que eu tomei a decisão mais acertada da minha vida foi quando eu tomei a decisão de estudar para concurso. Foi ótimo. Para a gente poder finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem, não só para as mulheres, né, mas principalmente para elas que estão nos assistindo, muitas aí pensam em começar a estudar, para quem já está estudando para concurso, queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Então tá, beleza. Meninas, é o seguinte, tá na hora de vocês tomarem a vida de vocês nas mãos, tomar as rédeas delas, tá? Porque a gente passa a vida inteira escutando o que a gente deve fazer.
como a gente deve se portar. E a sociedade, ela coloca dentro da sua cabeça que você tem responsabilidades e que você não pode deixar essas responsabilidades em prol de algo que, a princípio, seja só seu. Isso não é verdade, tá? Você tem todo o direito de sonhar, de ter algo que você quer fazer e você ir atrás. Você vai pagar o preço disso? Vai, mas você tem que estar disposta. É hora de sair dessa zona de conforto, tá? É muito fácil entrar numa zona de conforto, somente quando você tem filhos. É hora de sair dessa zona de conforto e correr atrás.